Olá, eu me chamo Eliane Leal, eu sou professora e hoje eu estou aqui para mais um vídeo. E na nossa disciplina de português, o assunto de hoje é sinais de pontuação. Dentro dos sinais de pontuação, nós temos vários. Quais são eles? Eu tenho o ponto, ou eu posso chamá-lo de ponto final, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, aspas, parênteses e o travessão, tá? Como são vários sinais para ensinar, hoje eu vou começar pelo ponto ou ponto final. Aqui está ele, tá? E eu tenho 3 exemplos. Vamos ao primeiro exemplo. Diz assim: acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Ponto em seguida, ou então eu posso falar ponto de continuação. Quando aparecer esse ponto, na mesma linha vai continuar a escrita, só que começando com letra maiúscula, tá? Logo em seguida. Observe que a palavra depois, ela começa com o D maiúsculo, tá? É muito importante você que está acompanhando o meu canal, que está aprendendo comigo, observar isso daqui. Logo depois de ponto em seguida, eu não começo com letra minúscula. Vamos continuar. Depois, vírgula. Saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Ponto final. Observe que no primeiro exemplo, eu tenho o uso do ponto e do ponto final. Só que esse ponto aqui, eu chamo ele de ponto em seguida ou ponto de continuação, tá? Alguns professores, quando estão ditando um texto, eles falam, né, iniciam a frase e dizem, ponto em seguida, na mesma linha, com letra maiúscula, né, o início da palavra. É o que o exemplo está mostrando aqui, tá? Então, no primeiro exemplo, eu tenho o ponto, que é o que está sendo ensinado bem aqui, o ponto, e eu tenho o ponto final, finalizando, tá? Essa frase aí, vamos dizer assim. Vamos ao segundo exemplo. No segundo exemplo, eu vou ler o seguinte. O filme foi indicado para o Oscar. Observe que no segundo exemplo, eu tenho apenas o ponto final. A frase, ela inicia e ela tem uma terminação única. Não há continuação nessa frase. O filme foi indicado para o Oscar, ponto final. Pronto. Já no terceiro exemplo, observem aqui, que o ponto, ele também pode ser usado para abreviar um nome. Por exemplo, desculpem, aqui. O SR, ele é o quê? Ele é a abreviação da palavra Senhor. Então, o ponto, ele pode ser usado também para abreviações de determinadas palavras. Vamos ao exemplo. O senhor João, vírgula. Senhor João, vírgula, no caso, já estou dando a pausa, explicando, lamentamos informar que o seu voo foi cancelado. Ponto final. Agora aqui eu tenho ponto final no final dessa frase. Senhor João, lamentamos informar que o seu voo foi cancelado. Observe que a palavra cancelado não deu aqui, eu continuei ali embaixo. Tem que ter aqui esse risquinho aqui, dando a entender que a palavra vai continuar na próxima linha, tá? Só para você entender, você que tem uma dificuldade na hora da escrita, tô dando aqui já uma explicação a mais, tá bom? Então, no caso do terceiro exemplo, observe o uso desse ponto. Aqui é apenas o ponto e aquele é o ponto final.
No terceiro exemplo, usado para abreviar o nome Senhor. Vamos agora falar da vírgula. A vírgula, ela indica uma pausa no discurso. Então, é importante nós utilizarmos ela de forma correta no momento da escrita, tá? Eu tenho aqui 3 exemplos com o uso da vírgula em situações diferentes. Cada frase você vai observar que a vírgula ela está indicando umas. Antes de mais nada, é importante no momento que você estiver lendo e você, na hora da leitura, você observou no livro, em algum local que você leu, tem uma vírgula, não saia atropelando essa leitura. Fica errado. Eu chego a falar para os meus alunos que é feio. Nós temos que obedecer a. Se tem vírgula, o nome já diz que tem que ter uma pausa ali. É explicado que a vírgula está ali para isso. Ela indica uma pausa. Então, vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz assim: vou precisar de farinha, vírgula, ovos, olha ali a vírgula novamente, leite e açúcar. Agora eu vou ler sem falar que tem vírgula no meio. Eu vou à leitura. Vou precisar, o primeiro exemplo, tá? Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Observe que eu fui dando uma pausa. Eu não preciso falar aqui, tem vírgula, então você tem que ir parando. Se a vírgula diz que ela indica uma pausa na leitura, no momento que você viu ela na escrita, tem que ser obedecida, tá ok? Nesse primeiro exemplo, ela foi usada para indicar que ia ser comprado mais de um item. Já no segundo exemplo, observem, Recife, a vírgula aqui separando, né? Recife é nome de uma cidade, é a capital de Pernambuco. Recife, 10 de abril de 2022. Então, a vírgula, quando se trata, nesse caso aqui, ele é muito utilizado para você, pode ser para enviar um e-mail, para você escrever uma carta para alguém. Estamos como é que se diz? No tempo da tecnologia, né? Falar, escrever carta assim a punho, poucos fazem isso, mas eu acredito que ainda tem aqueles que mantêm a moda antiga. Nesse caso aqui, a vírgula é usada para separar o nome do quê? Pode ser da cidade, do país, do estado, daquilo que você estiver escrevendo na hora da informação. Então, nesse caso, a vírgula foi usada para isso. Recife, vírgula, toda vez que você for, estiver na escola, tiver que fazer um trabalho escolar, aí, dependendo da cidade, exemplo, eu moro na cidade de Belém, você vai colocar Belém, vírgula, coloque a data, exemplo, Belém, coloca a vírgula, 23 de agosto de 2023, vamos dar um exemplo. Então, observe, se tratou de nome de cidade, especificando o estado ou país, eu obedeço dessa maneira aqui, tá? Ele fica separado pela vírgula e no final está ali o ponto final, tá? Já no terceiro exemplo, prestem bem atenção aqui, Ana, vírgula, que vestia um vestido rosa, vírgula, foi a primeira a chegar na festa. Nesse caso aqui, do terceiro exemplo, a vírgula ela está tendo a utilização de explicação sobre o que a Ana estava vestindo, tá? Ela detalha como era o vestido ela detalha um pouco de como era o vestido que a Ana estava usando. Então, a vírgula aí, tanto é que ela fica, olha aqui, depois de Ana, depois da palavra rosa, que vestia um vestido rosa. Ana, que vestia um vestido rosa, foi a primeira a chegar na festa. Então, nesse terceiro exemplo, a vírgula ela foi usada para explicar o tipo de roupa que a Ana estava vestindo, tá bom? Então, observe que em 3 exemplos aqui com o uso da vírgula, em cada um deles,
a vírgula ela foi utilizada de forma diferente, tá? Então, eu espero que você que está acompanhando meus vídeos, se você não for inscrito, e se for a primeira vez que hoje você se deparou com esse vídeo, eu espero que você possa se inscrever no meu canal, dar aquela força, aquele like, compartilhar é importante, tá bom? Para ajudar o nosso canal a crescer. Então, a minha aula de hoje vai ficando por aqui. E na nossa próxima aula, o nosso próximo vídeo, eu vou estar dando continuação sobre sinais de pontuação, falando dos próximos sinais, que são vários, tá ok? Então, a minha aula vai ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.